que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre cliente que pode pagar a gente, tá? Por quê? Porque muitas vezes vocês falam pra mim que eu não consigo encontrar o cliente que pode me pagar, né? Eu não consigo, só encontro curioso, gente que vem perguntar preço e nunca mais volta, né? Quem é que tá encontrando aí muita gente que quer perguntar preço e nunca mais volta, né? Vocês vivem reclamando o seguinte: o povo pede orçamento e some. Caso 1 da reclamação de vocês: povo pede orçamento e some. Caso 2, povo chora desconto. Caso 3, compra do concorrente mais barato. Você tá no 1, no 2 ou no 3? Fala pra mim. No caso 1, só encontro gente que pede orçamento e some. Caso 2, só encontro gente que fica chorando desconto. Caso 3, o povo compra do concorrente mais barato. Você tá no 1, no 2 ou no 3? Me conte. Ou nos 3, né? Bote aqui para mim, inclusive para aumentar o engajamento da live, por favor, obrigada, né? Aí, também. A Amanda tá nos 3, tá? Então, por favor, sabe? Qual é o caso de você? 1, não tá bombando. Bebê, são só 3, bebê, tu tá no 4. Entendeu? O negócio tá crítico por aí, querido. Pois é. Então, a live de hoje destina-se a isso, tá? A gente solucionar esses 3 problemas. Ou seja, parar de arrumar cliente que só pede orçamento e some, parar de arrumar cliente que só chora desconto e parar de arrumar cliente que só vai comprar no concorrente. Agora, a responsabilidade é do cliente. Onde está esse povo? A gente vai... Entendi, bebê. Entendi. Olha, então, hoje a gente vai falar exatamente disso. Como é que a gente faz para parar de trabalhar em vão? Para ficar mandando orçamento, mandando catálogo, né? Atendendo pessoas que não vão comprar de nós, tá? Esse é o nosso objetivo hoje. Solucionar esses 3 problemas, tá? Como que eu ensino vocês a ganhar 30 mil por mês, né? Qual é o meu método? Desenvolvimento de produto. São 3 pilares, tá? 3 pilares: desenvolvimento de produto, comunicação e negociação. O que isso quer dizer? Você precisa ter um produto atrativo, tá? Mas Luiz, você ensina a vender ou você ensina eu fazer bolo? Não é isso. O que é ter um produto atrativo? É saber criar uma oferta, é ter uma oferta boa, disponível, ok? É algo que seja atrativo. Qual o segundo pilar? Comunicação. Você precisa saber atrair o público certo, atrair pessoas que querem comprar de você, tá? Isso é extremamente importante. Então, o segundo pilar do meu método é a comunicação. E o terceiro pilar do método 30K? Negociação. Você precisa saber fechar uma negociação. Se você não sabe fechar uma negociação, nada de Pix, bem. Não entra Pix na sua conta, tá? Não entra. Então, hoje a gente vai falar basicamente do primeiro e do segundo pilar. A gente precisa ter um produto atrativo. Quais são as ofertas ali que a gente vai construir para que as pessoas não simplesmente peçam um orçamento pra gente e piquem a mula? Como é que a gente vai se comunicar com esse cliente? Onde que a gente vai achar esse cliente que não tem dinheiro para pagar a gente, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai conversar hoje, ok? Então, bora lá. Eu fico olhando pra cá
Porque eu tenho um roteirinho, tá? Eu faço um negócio planejado pra vocês, né? Meu dia tá um caos? Tá um caos. O negócio tá uma merda? Tá uma merda. Mas eu fiz a live bonitinha aqui pra vocês, entendeu? Então, me valoriza, por favor, me valoriza, tá? Valoriza que eu mereço. Então, vamos lá. O que eu preciso dizer pra vocês? Que quando a gente acha cliente que tá só pedindo orçamento pra gente, que a gente tá trabalhando à toa, que ele pede preço e não volta, óbvio que isso faz parte do dia a dia de quem vende. Mas quando isso acontece muito, tá? Quando isso acontece muito, a gente tem responsabilidade nisso. Porque quem tem estratégia, quem sabe vender, não fica ao sabor da crise, ao sabor da maré, tá? Não fica de jeito nenhum. Por exemplo, tá? Duas galinhas entraram pro meu galinheiro VIP aí pra mentoria individual. Uma hoje e uma ontem, né? A Patrícia e a Michelle. Depois a gente vai dar as boas-vindas pra elas com os devidos rigores. Quem? Olha, cada pix que cai na conta eu lembro de você. Ai, gente, que bom! A pessoa lembra de mim no pix. Isso é uma lembrança muito, muito maravilhosa. Obrigada, meu amor. Adorei a associação. Adorei, isso é um elogio muito maravilhoso. Pessoa, te associo a pix. Isso é uma coisa excelente, tá? Eu voltando aqui. A Patrícia da Basket of Dreams, agora ela é minha galinha VIP, bem, minha aluna, mentoria individual. Então vamos lá. O que acontece? Quando a gente tem muito essa ocorrência, tá? De, eu passo muito orçamento, é muito curioso, vocês chamam de curioso, tá? Vocês adoram esse nominho. Então, é muito curioso que chega pra mim. Muito provavelmente você tá fazendo algo errado, tá? Porque não é... Pensa comigo. Vamos refletir, tá? Minha mãe, quando ela me ensinava tarefa de casa, ela dizia pra mim, Luíse, português faz sentido. Escuta a palavra. Minha mãe é professora de história e português. E é exatamente isso, tá? A gente precisa entender o porquê. A gente precisa entender por que a gente não tá fechando negócio. O que tá acontecendo? Por que chega tanto curioso? Porque quem tem estratégia de venda não fica ao sabor da maré. Quem tem estratégia de venda sabe vender sempre. Sempre tem caixa, tá? Então, esse negócio de eu tô fazendo tudo certo. As pessoas estão sem dinheiro. Eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Isso é o que traz a consequência do curioso. Entendeu? A consequência do curioso é isso. Entenderam? Então, quando a gente precisa saber o que a gente vai falar, aonde a gente vai achar, tá? Gente, um segundo. Peraí. Pronto. Quando a gente vai falar, tá? E traduzir para as pessoas o que a gente vende, a gente precisa demonstrar o maior valor possível. Então, tanto aqui dentro da rede social, quanto na hora de você atender um cliente, você precisa ter isso em mente. A primeira coisa é, se você vai tratar as pessoas como qualquer um, as pessoas vão te tratar como qualquer um. Se você chega para as pessoas, tem gente, às vezes vocês mandam, por exemplo,
hoje eu falei com uma aluna e ela tava mandando uma mensagem com aquele azinho, entre aspas, né? Pra falar masculino e feminino, ok? Então, quando isso acontece, a pessoa sabe que você tá mandando a mesma mensagem pra qualquer pessoa que seja. É uma mensagem copiada e colada, tá? E isso faz muita diferença, ok? Então, todas as vezes que a gente vai conversar com um cliente, ele precisa se sentir especial, ele precisa se sentir verdadeiramente atendido. Se você trata ele como qualquer pessoa, coloca a mensagem igual para todo mundo, ele não vai te dar valor. E aí você cai muito nessa seara do curioso, sabe? Eu só atraio curioso. Ó, a Bess falou pra mim, Lou, depois minhas vendas aumentaram só pelo atendimento no WhatsApp, depois do CIV, entendeu? Então, o que acontece? Mas agora eu vou ter que começar do zero? Tu vai ter que começar do zero por quê, menina? O que aconteceu? Me conte aí. Vai mudar de cidade, é isso? Então, quando a gente demonstra o valor do nosso produto, da nossa mercadoria, do que a gente está vendendo, quando a gente conversa com esse cliente de modo particular, a gente consegue converter muito mais vendas. A gente consegue fazer com que essa pessoa enxergue muito mais valor, tá? Eu até comentei ontem de uma dica de quando a pessoa entra em contato com você e diz: qual o valor disso? Tem um catálogo? Qual o teu pacote? Primeira coisa de você falar pra ela é: oi, boa tarde, tudo bom? Eu sou fulano, qual é o seu nome? Porque quando você faz isso, você desperta um senso de humanidade nessa pessoa do outro lado, tá? Ela vai entender que o senso de humanidade dela vai entender que existe outro ser humano falando com ela. E você já começa a colocar um padrão ali. Então, por mais que você esteja no WhatsApp e tenha lá o nome da pessoa, sei lá, Fernanda, tenha lá o nome da pessoa, você vai perguntar: oi, tudo bom? Aqui é Luíse, qual é o seu nome? Porque isso traz para você um atendimento que já começa a fazer a pessoa te responder. Uma conversa, tá? Quando você bota: oi, seja bem-vindo ou bem-vinda, entre aspas, ao meu WhatsApp, cara, essa pessoa sabe que você não tá conversando com ela, que você tá mandando a mesma mensagem que você manda para qualquer pessoa. Ok? Isso é extremamente importante. Quando você quer atingir uma clientela, né? Qual o tema da live de hoje? Como achar quem tem dinheiro para te pagar. Quando você quer atingir uma clientela que seja ideal para você, é a mesma coisa de quando você começa a namorar. Você vai começar a pesquisar quem é a pessoa, o que ela gosta, quais são os desejos dela, né? Eu falo muito isso pra vocês. Cara, olha só. Quando você começa a namorar, né, um carinha, você começa a pesquisar o que essa pessoa gosta, o que ela não gosta. Por quê? Porque você não quer dar bola fora. Você começa a entender, né, o que é importante, quais são os gostos. Você não vai chamar uma pessoa que odeia peixe cru pro sushi. Eu sempre dou esse exemplo, tá? Então, quando você quer achar um cliente pra te pagar, é exatamente a mesma coisa. Você precisa pesquisar quem é essa pessoa. Tá
fazendo sentido, meninas? Tá fazendo sentido? Hoje eu não tô num dia maravilhoso, sabe? Aí fico aqui palestrando muito, mas eu quero saber, vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Quando você trata o teu cliente como todo mundo, ele vai tratar você como todo mundo. Se você demonstra prioridade e atendimento personalizado, ele vai começar a te priorizar. Tá fazendo sentido isso? Tá? A gente precisa entender que, do mesmo jeito que a gente gosta de ser tratado com exclusividade, com um padrão de atendimento, o nosso cliente também. Tá? Tá fazendo sentido, né? Então, ok. Tudo bem. Então, quando você pesquisa sobre esse cliente, e aí a gente entra numa celeuma muito grande aí de vocês, tá? Que é achar que só alto ticket, ó, já escolhi entre um serviço e outro apenas pelo atendimento. Todo mundo, Arielle. Todo mundo. Hoje em dia, as coisas têm um preço muito similar, né? É muito difícil, a não ser marcas, por exemplo, Rolex. Ah, óbvio, um relógio da Rolex nunca vai custar a mesma coisa que relógios de outras marcas. Mas nós que não somos Rolex, né? Somos empreendedores meros mortais, as coisas têm um preço muito parecido. Então, o preço não é determinante, tá? Eu vou te provar isso agora. Vamos dizer que você está fazendo uma pesquisa, quer comprar alguma coisa, sei lá, uma capinha de celular. E você entra agora lá no Mercado Livre. E você vai ver que a média de preço das capinhas de celular que você quer custa R$100, tá? O modelo lá que você quer. É uma média. Tem 89, tem 90, tem 101. E aí você tá lá. E tem uma que custa R$60. Quase metade do preço. Você vai nessa uma ou você desconfia? Responde pra mim. Desconfia ou vai nessa de 60? Reflete aí. Você tá lá fazendo uma pesquisa, quer comprar uma capinha de celular. A média de preço, assim, de todas é na faixa de R$100. E tem uma lá que é 60. Ó, a Cris botou aqui desconfia. A Arielle também botou que desconfia. Aí, a Marisa, desconfio. Eu vou lá antes de comprar e vejo os comentários. Mas vai que não tem comentário. Vai que é bloqueado para comentário. A gente desconfia do que é muito barato. E aí? Sabe por quê? Então, agora, nesse momento, eu acabei de provar pra você que o preço não é o fator determinante. É porque a gente não para pra se observar enquanto consumidor. Quando a gente desconfia do preço, a gente afasta o cliente. Então, como hoje as coisas têm um preço muito similar, tá? Muitas pessoas vão preferir o seu produto, o seu serviço pelo seu padrão de atendimento. O que a gente ensina no CIV, que é o meu curso, o Segredo do Instagram Vendedor? As pessoas a terem um padrão de atendimento aqui em cima. Porque você nunca mais vai perder venda, porque você não sabe conduzir uma negociação. Porque você não sabe apresentar o teu serviço para o cliente. Tá? Então, quando a gente quer atingir uma clientela, e aí a gente chega aqui em cima e diz assim,
mas eu preciso, eu quero vender para rico, né? Eu quero vender para classe A. Primeira coisa que você tem que entender é, você sabe falar com essas pessoas? Você sabe o que elas querem? O que elas precisam? O que elas gostam? Quais são os desejos? Se a gente não sabe falar pro rico, se a gente não sabe conversar com o rico, a gente não vai conseguir vender pro rico. Não vai. A gente só consegue vender pro rico se a gente entende o que ele deseja. Vocês acham que sabe falar com o rico? Sim ou não? Bota pra mim. Responde pra mim. Vocês acham que sabe falar com o rico? Rico mesmo, de verdade, classe A. É difícil falar com gente rica quando a gente não é. Então, muitas vezes, por exemplo, a massa das minhas vendas não é para rico. A massa das minhas vendas é para classe média, média, tá? Minhas alunas são empreendedoras, pequenininhas. Esse é o meu ticket. Por quê? Tem a minha questão de propósito, tá? Né? Que eu falo que vendas me salvou e eu quero que salve você também. E tem a questão de achar que o meu produto vai ter mais impacto para essas pessoas, tá? Então, não adianta você querer mirar num cliente que você não sabe se comunicar com ele. A partir do momento em que você fala com um cliente, mantém um padrão de atendimento. E o que eu chamo de padrão de atendimento? Né? A gente está falando muito de padrão. O que eu chamo de padrão de atendimento? É um atendimento bom, personalizado, que você se interesse pelo cliente. Eu estava ontem falando de um treinamento que eu estava dando de uma empresa, e aí eu faço o exercício com os funcionários de escutar as ligações. Né? Vamos escutar o que vocês estão falando com os clientes. E muitas vezes a gente está seguindo o script e não ouve o que o cliente fala pra gente. A gente pergunta só por perguntar. Sabe aquele negócio do tudo bem? Que né, você não espera que a pessoa responda. Ai, tá tudo uma merda, tá horrível, né? Meu casamento foi por água abaixo. Você espera que a pessoa só responda, tudo bem. Então, vocês agem num atendimento com o cliente exatamente assim. Você não escuta o que ele fala. Você só pergunta o tudo bem e acha que ele vai responder tudo bem. E o cliente fala a mesma coisa pra você. Age do mesmo jeito com você. Então, se tem muito curioso te tomando tempo, é porque você também não tá atendendo ele de forma personalizada. De verdade. Faz sentido? Então, o que a gente precisa fazer quando a gente quer encontrar pessoas que têm um dinheiro para nos pagar? A gente precisa pesquisar quem é essa pessoa. A gente precisa saber tudo dela, né? Como o que ela come, de que se alimenta, onde mora, tá? E a gente precisa falar a língua dessa pessoa. Se eu chego aqui no Instagram e começo a usar a mesma linguagem, por exemplo, que eu uso no LinkedIn, vocês vão me achar um saco. Por quê? Porque o meu público lá são vendedores CLT, aqui o meu público são empreendedoras. Então, a dificuldade de um vendedor CLT é completamente diferente da dificuldade de uma empreendedora. Se eu falar a mesma coisa, tanto aqui quanto lá, não faz. Em algum lugar não vai fazer sucesso. Em algum lugar não vai ser bom. Então, sabe, pergunta o nome do teu cliente, conversa com o teu cliente, escuta a necessidade dele, escuta o que ele vai te falar. Pesquisa sobre ele, sobre os interesses. Tenho certeza absoluta que isso vai fazer aumentar as tuas vendas. Gente, quando eu tô em venda de curso,
a gente fala com muita gente, mas é muita gente de verdade. E muitas vezes eu faço o atendimento junto com a equipe, até porque eu preciso entender ali o que está acontecendo em campo. Cara, a vontade de você simplesmente dar uma contornada na objeção e dizer compra é muito grande. A gente faz isso de modo automático. Mas aí eu me seguro e escuto o que o cliente acabou de falar pra mim. Se ele chega pra mim e diz assim: eu não tenho produção pra vender, quanto tempo eu vou conseguir ganhar 30 mil por mês? Eu preciso escutar e entender, tipo assim, ó, mas você não tem produto por quê? A sua produção é artesanal, você demora pra produzir? Quanto tempo você demora pra produzir? Então, a gente responde muito no automático pro cliente. A Vi perguntou aqui pra mim, ó, como atrair para consulta online high ticket? Como tornar a consulta online high ticket? Você precisa colocar personalização naquilo ali, o máximo possível, tá? Você precisa fazer o cliente entender que você tem um protocolo só para ele, que fazer com que ele se sinta acolhido. Depois dessa consulta, implantar as coisas junto com ele, tá? Eu acho que o método de implantar, porque muitas vezes a Vivi, pra quem não sabe, ela é minha galinha também, ela é ginecologista natural. Então, muitas vezes, o teu produto, Vi, é uma mudança de mindset pra pessoa. A pessoa não faz nada daquilo, não tem nenhum hábito daquilo que você pregou, sabe? Que você tá falando. Mas, tá? Todas as vezes a gente precisa de ajuda para implantar, tá? Quando eu chego para vocês e digo para vocês, ó, vamos implantar passo a passo, vamos colocar as coisas do CIV em prática passo a passo, é a mesma coisa. O teu produto, ele exige uma mudança de mentalidade. Então, se você não ajuda o teu cliente passo a passo, né, nessa implantação, você não está oferecendo um serviço high ticket. Porque o serviço high ticket, ele dá suporte para o teu cliente, tá? Então, é muito importante que vocês entendam exatamente isso. Como eu vou fazer para ter um atendimento caro, tá? Se você quer ter um atendimento caro, você precisa ter um atendimento caro, tá? Entenderam, meninas? Como é que a gente acha aí um cliente que pode pagar a gente? Depende muito mais da gente do que o do próprio cliente.